Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é o saudável hábito do trabalho. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. É comum nos perguntarmos por que precisamos trabalhar para atender às necessidades da vida material. Alguns questionam quem é que teve a ideia de inventar o trabalho. Não poderia ser tudo diferente, tudo mais fácil? No entanto, mesmo que não gostemos de trabalhar, ou que fiquemos nos indagando, por que precisamos trabalhar tanto? Devemos compreender que o trabalho é uma das bem-aventuradas leis de Deus. É através do trabalho que progredimos, que aprendemos mais, que aumentamos o nosso círculo de amizade. Recordemos que Jesus, quando esteve aqui entre nós, encarnado, Jesus se encontra entre nós, espiritualmente falando. Ele é o governador espiritual do planeta. Mas Jesus afirmou que o Pai celestial, Deus, trabalhava sempre e que ele, Filho, trabalha também. Dessa forma, Jesus testificou a grandeza e o valor do trabalho. Assim, longe de ser um ato lamentável ou algo doloroso, é o trabalho uma das grandes oportunidades para que nos desenvolvamos e nos aproximemos cada vez mais de Deus. Considerando que toda ocupação útil é trabalho, verificamos que na Terra temos diversos tipos de trabalho, o que é normal e natural e muito bom. Nós temos o trabalho de iluminação intelectual, que impõe vontade e disciplina, regularidade e disposição para ser realizado. Aliás, regularidade e disposição vai aparecer em todos os exemplos. É preciso estudar, pesquisar, investir horas para alimentarmos o nosso intelecto. Temos o trabalho de renovação do universo cultural, que exige amadurecimento e sensibilidade, a fim de que a alma que se assenhora desses valores realmente usufruam deles. E desse universo fazem parte da cultura as artes plásticas, a música, a dança, o teatro, a literatura, o cinema. Aquilo que traz para nós momentos de muito prazer, momentos de descanso para a nossa mente, desde que aquilo que nos é apresentado tenha realmente algum valor, algum aprendizado, e não seja essa apelação que a gente observa hoje, lamentavelmente, na atualidade, principalmente aqui em nosso país, o Brasil, com relação à cultura, onde são nos trazidos, lamentavelmente, obras sem nenhum valor moral, não contribui para melhorar nada a sociedade, lamentavelmente. Aliás, nos trazem exemplos ruins que nos desequilibram e nos confundem a mente, se não tivermos equilíbrio para entender que aquilo é apenas uma peça de ficção, não tem valor para nos instruir e é de muito mau gosto. Nós temos como trabalho também o trabalho no solo, onde se desatam as folhas verdes e os grãos, que precisam de quem conheça o ofício de adubar, de podar, de regar, para que não se mutile o vegetal. E nós estamos num país extraordinariamente desenvolvido nessa área.
Que bom. Nós temos o trabalho de lavrar a madeira ou o ferro, com serrotes e martelos, com forjas, bigornas e tornos, o que exige prudência, imaginação, para que se leve a cabo a empreitada. Temos ainda o trabalho de projetar, calcular, construir a morada humana, por meio da criatividade, da arquitetura, da lucidez do cálculo, o que somente se consegue após longos anos de estudo. Estudos escolares, de experiência com combinações e traçados de materiais, de convivência de uma criatura com a outra, trocando ideias, afinizando-se para que saia o melhor possível da nossa inteligência. Também necessidade de força muscular, exigindo de toda a massa orgânica esforço e empreendimento. O trabalho realizado no mundo, portanto, ele se apresenta como recurso indispensável para que possamos conquistar tanto os valores da teoria quanto os dotes experimentais. Se entendermos o trabalho somente como fonte de ganhos e de lucros, não extrairemos dele tudo o que ele pode nos oferecer. Precisamos ver no trabalho a oportunidade de iluminar mentes e fazer crescer a alma, melhorar a sociedade. Precisamos também observar a possibilidade de fortalecer a musculatura e honrar a existência, dando-lhe significado. A musculatura cerebral, a musculatura no bem. É igualmente uma forma feliz de prestarmos serviço ao semelhante. É o trabalho. Por isso devemos nos lançar no aprimoramento da alma e do corpo por meio do trabalho, ou seja, por qualquer ação de utilidade que venhamos a desenvolver na Terra. Adotemos os bons costumes de gostar de ler, de gostar de estudar, de querer aprender a tocar um instrumento, de desenvolver as ciências e as artes. Existe tanto para aprender, existe tanto para saber, mas precisamos ter vontade para isso. Então, seja qual for a luta a enfrentar na Terra, não deixemos de desenvolver em nós, em nosso redor, o hábito salutar de servir por meio do trabalho. Trabalho que possamos realizar. Trabalhar sempre deve ser a nossa meta primordial, principal, a fim de que nos aproximemos da grandeza de Deus, Criador do universo, Deus nosso Pai, que nos criou também, com possibilidades de crescer, de evoluir. Deus nos criou não perfeitos, para que a gente pudesse entender que nos criou perfectíveis, ou seja, com a possibilidade de atingir a perfeição possível ao Espírito. E isso conseguiremos através do trabalho que nos cerca. Tudo que é útil é trabalho. Não é só o trabalho remunerado que é trabalho. Tudo que é útil, tudo que monopoliza a nossa atenção, que nos faz refletir, nos faz esforçar, nos faz sermos criaturas que não desistamos. Tudo isso é trabalho. O bendito trabalho, que é uma bendita lei de Deus. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso
e agradeçamos a Deus a oportunidade da realização de um trabalho que seja útil. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.